Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira. E que torcida é essa que ontem fez uma grande festa em São Januário e ajudou o time a sair com a vitória contra o Goiás. Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes da partida que ontem o Vasco fez, uma grande atuação, mas antes eu peço para você dar o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, se inscrever no canal e sempre compartilhar, copia o link e joga para todos os vascaínos porque ajuda demais. E siga a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos, no Twitter, no Facebook, Instagram, é o mesmo endereço e a gente dá muita informação por lá. E como eu disse, ontem à noite em São Januário, com presença da torcida do Vasco, o time venceu o Goiás por 2-0 com uma grande atuação, com gols de Morato e Gabriel Peck, um em cada tempo e 2 gols de cabeça. Bacana a partida que o Vasco fez e com o resultado, o Vasco agora ocupa a 7ª colocação momentaneamente, até porque as outras partidas pela 27ª rodada ainda vão acontecer e o Vasco agora tem 40 pontos, sendo 4 a menos do que o primeiro time dentro do G4. Ou seja, estamos muito vivos nessa briga por uma das 4 vagas na Série A do ano que vem. Mas olha, a gente também tem que secar os nossos adversários. Hoje, por exemplo, 2 deles entram em campo. O Avaí recebe o Londrina às 4 da tarde, a gente tem que torcer pelo Londrina, e às 7 da noite o CRB vai ao Recife encarar o Náutico e eu sou muito timbu nessa partida. Mas antes de falar também sobre essa questão da tabela do campeonato, vamos trazer aqui, falando do jogo de ontem, o técnico Fernando Diniz, analisando a partida e a atuação do Vasco, claro, contando com a sua filosofia de jogo. Eu acho que quem tem uma proposta de ter controle de jogo com a bola e ser agressivo, é fundamental que a gente consiga reagir rápido quando a gente perde a bola e procurar retomá-la o mais breve possível no campo de ataque. Se você não consegue fazer isso, você acaba tendo que correr para trás e muitas vezes em situação de perigo. Então a gente aguentou fazer isso durante até fazer o segundo gol, e depois não dá para você afirmar porque o time cansou, deixou de cansar. Essas coisas é muito complexo a gente fazer esse tipo de análise, não é uma coisa só que determina isso. A gente fez o segundo gol, acho que a gente baixou, ainda a gente podia ter feito mais, e quando a gente está fazendo de uma maneira harmoniosa, a gente consegue fazer por mais tempo e isso não cansa. O que cansa é a gente fazer as coisas de maneira separada. Quando eu vi que o time começou a ficar mais distante, uns iam pressionar e outros não pressionavam mais, a gente fez um recuo estratégico e a gente também limitou as chances do Goiás quando a gente marcou em bloco baixo. Não é a minha marcação preferida, mas se for para ficar com o time quebrado, é melhor ficar um pouco mais atrás do que ficar metade na frente e metade atrás. Então a gente soube jogar, acho, das duas maneiras. A maneira mais vistosa, e eu acho que é a que tem mais compromisso com a vitória e aumenta a chance de time ganhar, quando a gente consegue empurrar lá na frente e tentar recuperar a bola no campo de ataque. Mas quando não é possível, tem que saber marcar um pouco mais atrás. Eu acho que o time soube fazer isso bem também. Lembrando que agora faltam 11 jogos para o Vasco encerrar a sua participação na Série B e o time precisa de 8 vitórias, segundo os matemáticos, para chegar a 64 pontos e aí sim conquistar uma das 4 vagas para a Série A do ano que vem, e a gente vai torcer bastante. Por falar em torcer, agora o técnico Fernando Diniz fala sobre a participação, a festa que o torcedor do Vasco fez ontem em São Januário, que ajudou muito o time a vencer o Goiás por 2-0. Foi um momento para mim mágico, diferente, primeira vez esse contato com a torcida. Eu já falei da minha chegada aqui quando eu vinha jogar em São Januário, final da década de 90 e início dos anos 2000, era uma das coisas que mais me empolgava mesmo jogando contra. Era a torcida do Vasco, é uma torcida que tem um comportamento muito diferente das outras. Os cantos e a maneira como todo mundo canta, o estádio todo canta. Hoje, eu não sei quantos tinha hoje, 3, 4, 5 mil, não sei ao certo quantos tinha, mas parecia que tinha 30, 40 mil empurrando o time. E fizeram toda a diferença. O time rendeu um tanto a mais por conta da presença do torcedor. E aí quando cria essa química, essa simbiose, as coisas elas acontecem de uma maneira muito diferente. E foi o que aconteceu hoje.
E o segundo gol do Vasco foi uma pintura. Depois de grande troca de passes, a bola parou no pé de Nenê, que na esquerda fez um cruzamento brilhante na cabeça de Gabriel Peck, que fulminou o goleiro Tadeu e fez Vasco 2-0. E o jovem atacante, que tem Nenê como seu ídolo no futebol, fala sobre o gol e também jogar ao lado de uma referência para ele. Primeiramente quero agradecer muito a Deus. Eu estava bastante jogos sem meter gol e eu estava pedindo para ele, e graças a Deus ele me abençoou no momento mais feliz que eu poderia ter sido com a torcida. Era mais uma realização de um sonho, meter gol com a torcida aqui presente. E o passe do meu ídolo, né? Não tem nem o que falar, só agradecer. E agora é focar no confiança, porque o Vasco vai subir. E o ídolo Nenê agradeceu o carinho do jovem Gabriel Peck e revelou até uma previsão desse segundo gol do Vasco. Uma honra para mim, você. Ele é de um cara, um craque, né? E tá despontando aí. A gente tem que dar toda a confiança para eles. É o que eu falei. Meu intuito era chegar e ajudar. Também os mais novos, tirar um pouco essa responsabilidade deles, e graças a Deus tá dando tudo certo. E hoje ele foi coroado. Eu falei que se ele fizesse o gol, ele ia falar que era para mim, e acabei dando um passe para ele. Então a gente profetizamos aí, foi realmente uma vitória maravilhosa. Parabéns. E aquele quadro que não pode faltar, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o jovem lateral Riquelme fez assistência para o gol de Morato, o primeiro gol do Vasco nessa partida da vitória por 2-0 contra o Goiás. E essa não foi a primeira assistência dele como profissional. Riquelme já tinha feito um cruzamento mais ou menos desse estilo na cabeça de Thiago Reis na vitória por 4-2 do Vasco sobre o Bangu no Campeonato Carioca. E o volante Andrei deixou a partida de ontem sentindo um desconforto na coxa direita. Ele será reavaliado nos próximos dias, mas mesmo assim já começou o tratamento após a partida, já visando o próximo jogo do Vasco, que será domingo contra o Confiança fora de casa. E a partida de ontem em São Januário teve um público presente de 3.189 torcedores. Ao todo foram vendidos 3.178 ingressos, e olha, a renda dessa partida foi de R$ 55.646. E o próximo jogo do Vasco em São Januário será apenas na 30ª rodada, ainda sem data definida, contra o Coritiba. Ganhar camisas oficiais do Vasco da Gama nesse mês de setembro, aqui no canal Atenção Vascaínos, é muito simples. No primeiro comentário fixado da 1xBet, entre ali, faça um cadastro. Se você já é cadastrado, melhor ainda. Se não for, faça. Faz um pequeno depósito, pode ser de 5, 10, 20 reais. Printa e mande para o e-mail promoções@atençãovascaínos.com. promoções@atençãovascaínos.com. E no final do mês de setembro, nós vamos sortear 4. Qualquer lugar do Brasil você vai receber 4 camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Oferecimento da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer aqui 2 respostas do técnico Fernando Diniz. Primeiro, ele fala sobre a opção de escalar ontem 2 volantes como Andrei e Bruno Gomes pela primeira vez com ele no comando do Vasco. Procuro colocar os jogadores que estão jogando bem no campo. Eu tento encaixar os jogadores que melhor jogam. Às vezes você não consegue. Então, às vezes, tem 3 zagueiros jogando bem demais, você não consegue colocar os 3 para jogar. Às vezes, se der para colocar os 3, eu vou colocar os 3. Eu achei que o Bruno Gomes, o Andrei, nos 2 primeiros jogos, tinha sido um dos melhores jogadores do time. Então, ele tinha que voltar para jogar. E o Bruno Gomes, pelo que nos jogos que ele entrou, ele já tinha entrado bem, e ele foi um dos melhores jogadores do time lá em Brusque. Eu achei que ele não devia sair. E a gente fez alguns ajustes aí com a entrada do Riquelme, passando o Zeca para a direita. Então, assim, de uma maneira simplificada, eu consegui colocar os melhores jogadores para poder jogar hoje. Então, a primeira coisa da decisão foi essa. Não passou primeiramente por uma coisa tática. Depois a gente fez os ajustes táticos que a gente precisava fazer
para o time ficar protegido e ao mesmo tempo conseguir ter bastante gente no ataque na hora que a gente tivesse com a bola no pé. E agora o treinador vai falar de um jogador que vem recebendo muitas críticas por grande parte da torcida, mas que com a chegada dele no Vasco parece que ganha um cartaz de insubstituível. Trata-se do meio-campo Marquinhos Gabriel. Também tem a entrada de Nenê no time e parece que ele vem subindo muito de produção nas últimas partidas. E o técnico Fernando Diniz revela por que ele gosta tanto de Marquinhos Gabriel, principalmente no comando dele no Vasco. Quanto ao Marquinhos Gabriel, é um jogador que eu já tinha tentado levar ele para trabalhar comigo 2 vezes. Então é um jogador que eu gosto muito. É um jogador moderno, no sentido, eu não gosto muito dessa palavra, mas é um jogador que ele consegue jogar em várias posições, consegue jogar de segundo volante, de meia, de ponta, se tiver que jogar de falso 9 ele joga. Cara que tem uma técnica requintada. O que acontece muito no futebol, principalmente aqui no Brasil, é quando você pega um jogador para ser o construtor, isso, o torcedor ele tem toda a razão quando ele está sempre no direito dele de fazer as críticas, mas não adianta você, isso da minha concepção de ver o futebol, você contratar um camisa 10 e esperar que o camisa 10 vai resolver todos os problemas da criação. Eu acho que a minha concepção de futebol é que o jogo coletivo favorece para que os grandes jogadores apareçam. Então você não fica dependendo. E o Marquinhos Gabriel é um jogador coletivo, ele não é um jogador de pegar a bola e sair driblando 3, 4 caras. Muito pelo contrário. Então, da minha maneira de ver o jogo, ele se encaixa de uma maneira quase que perfeita. Então ele é um jogador hoje, eu acho que deve ser, todos os jogos o Marquinhos Gabriel deve ter sido o jogador que percorreu a maior distância em todos os jogos. Deve ser um dos jogadores que mais pega na bola, que mais passa, que tem mais precisão no passe, que também chega para finalizar, que chega para brifar os jogadores. Então esse jogador é um jogador especial, do nível, o Vasco está muito bem servido. Foi uma grande contratação do Vasco. Eu fiquei muito feliz de vir para o Vasco e saber que o Marquinhos Gabriel estava aqui. É isso, torcedor. E aí agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha também que Marquinhos Gabriel tem mesmo subido de produção, principalmente com a chegada de Fernando Diniz como técnico e de Nenê no time? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. E em relação à partida de ontem, qual foi a sua análise? Gostou da atuação do Vasco? Será que o Vasco agora sobe? Eu quero também saber a sua opinião. Basta comentar aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Mais uma vez, agradecendo demais a audiência de vocês. Dá o like nesse vídeo que é importante demais. Se inscreva no canal e sempre compartilhe. Vai ajudar bastante. Curta também o nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima do mais comentário feito pelo Flávio Dias. Tá muito bacana lá no nosso canal Ave Mais. Com certeza você vai ficar muito bem informado. Grande abraço, ótima terça-feira. Hoje tem Boletim AV à tarde com a Jéssica Dias e à noite chega o nosso Flávio Dias com muitas informações do nosso AV News. 9h30 da noite, com certeza, para deixar você muito bem atualizado nesse dia de terça-feira, um dia que todo vascaíno vai sair na rua com a camisa e vai se sentir muito orgulhoso, pelo menos pela atuação de ontem, 2-0 contra o Goiás. E amanhã eu volto aqui no canal Atenção Vascaínos, no nosso Bom Dia Gigante. Grande abraço, ótima terça-feira, a melhor de suas vidas. Tamo junto, valeu, fui!